Venom, a última rodada, é o terceiro capítulo da franquia. E realmente eles vão lançar esse filme. Agora, será que vai ser bom? Os dois filmes anteriores do Venom parecem não ter sido tão bons assim, concorda? Pois realmente parece ter caído no esquecimento ainda no período de lançamento. Assim como outros filmes de super-heróis que também se tornaram esquecíveis com o passar do tempo, né? Venom, a última rodada, parece que realmente está gerando bastante expectativa nesse sentido, principalmente por dois motivos, ou seja, por ser o terceiro capítulo dessa franquia infame e também por causa do cavalo do trailer. Mas o ponto principal é o seguinte: é difícil prever se ele será bom, considerando que os dois filmes anteriores do Venom tiveram recepções não tão receptivas assim, e para muitos acabaram então caindo no esquecimento. Agora, o que realmente é engraçado nessa história é que, em termos de ficção científica, a história de origem do Venom é muito boa, pois se origina de uma espécie alienígena que precisa fazer uma simbiose física e psíquica com outros usuários, e assim perpetuar a raça alien dos simbiontes. A mitologia dos simbiontes é muito boa, e ainda parece estranho encarar o fato de que, ao tentar levar isso para os cinemas, não funcionou tão bem assim. Parte do problema pode residir na execução. O primeiro filme do Venom, lançado em 2018, apesar de ser um sucesso de bilheteria, foi criticado por seu tom inconsistente e por não aproveitar o potencial sombrio e brutal da história de Venom. Tom Hardy, que interpretou Ed Brock, não parece que fez um trabalho tão digno de inspiração assim, com o material que tinha. Parece mesmo que ficou faltando muita profundidade e falta de vontade de executar o papel. Ou pelo menos o material que enviaram para ele não era tão bom assim para que ele pudesse atuar bem. E cara, estamos falando de Tom Hardy, o mesmo cara que fez Mad Max, A Estrada da Fúria, onde interpretou o lendário personagem Max dentro de um universo caótico onde as novas moedas de troca são a água, a gasolina e, claro, muita sorte para que o motor não se arrebente no meio do deserto. E é o mesmo cara que estava no filme A Origem, dirigido por Christopher Nolan e interpretado juntamente por Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy. Mas vale lembrar que também é o mesmo cara que, embora muitas pessoas não saibam, não lembram, ou enfim, ele também fez o papel de Bane no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. O filme é top, mas a versão do Bane que Tom Hardy fez nesse filme, cara, isso sim ficou muito estranho. O segundo filme, Venom, Tempo de Carnificina, tentou capitalizar no sucesso do primeiro filme, todos nós sabemos bem disso, introduzindo assim o vilão Carnificina como um reforço para tentar gerar uma boa bilheteria novamente. No entanto, ele também sofreu de uma execução apressada e uma falta de desenvolvimento dos personagens. Apesar das críticas, o filme conseguiu entreter, mas também não elevou a franquia ao nível que muitos fãs esperavam que ela fosse elevada. Agora, olha só que interessante, desde o começo, a ideia da Sony de criar um universo cinematográfico compartilhado e baseado em personagens coadjuvantes do universo do Homem-Aranha, sem incluir o próprio Homem-Aranha, inclusive, desde o começo isso sempre pareceu ser uma jogada um tanto quanto arriscada. E com o passar do tempo, essa estratégia pareceu cada vez mais duvidosa. A tentativa de construir uma franquia sólida sem a presença do herói principal se mostrou especialmente problemática com o lançamento de filmes como Morbius e o estranhamente estranho Madame Teia, que não conseguiram conquistar a crítica, o público, mas conseguiram conquistar o prejuízo nas bilheterias. Morbius, estrelado por Jared Leto, foi um exemplo claro de como essa abordagem um pouquinho mais arriscada pode falhar. A premissa do filme, centrada em um dos antagonistas menos conhecidos do Homem-Aranha, prometia uma história que visava repetir o sucesso que Guardiões da Galáxia conseguiu fazer. Isso é, pegar personagens não tão famosos assim nos quadrinhos e fazer com que rendam muita grana nas bilheterias de todo o mundo. Mas o resultado foi um filme que parecia perdido em todos os sentidos.
perdido no roteiro, na construção dos personagens, aonde ele começava, qual era o meio, qual era o fim, aonde queria chegar, enfim, tá perdidaço. Se por um lado Guardiões da Galáxia mostrou que fazer um universo com personagens que até então eram secundários poderia ser uma boa ideia, Morbius mostrou que construir um universo de personagens secundários pode não ser uma boa ideia. O filme Madame Teia, no entanto, já prometia que iria flopar desde os primeiros segundos de quando o trailer foi lançado. Madame Teia é um personagem muito interessante dentro dos quadrinhos. É praticamente o mesmo efeito que a mitologia do Venom teve, mas Madame Teia não conseguiu apresentar ou construir uma base sólida e necessária o suficiente para carregar um filme solo nas costas. A Sony parece estar apostando, então, nesse sentido, em que a curiosidade em torno desses personagens menos conhecidos pode gerar um novo tipo de interesse, mas até agora essa aposta parece simplesmente não ter dado o retorno esperado, sabe? Qual a estratégia da Sony? Até porque o próximo passo da Sony, e já foi anunciado e todos nós já sabemos, é que o filme Kraven, o Caçador, outro personagem do universo do Homem-Aranha, que é mais conhecido entre os fãs dos quadrinhos do que o público em geral, vai ser lançado. E novamente eles estão apostando que pelo menos esse vai funcionar. Mas vai mesmo? Mas novamente, trazer Kraven para o centro das atenções em um filme solo é uma decisão bem questionável, especialmente sem a presença do Homem-Aranha para servir como um contraponto de equilíbrio. Agora, um negócio que pega nesses filmes do Venom é uma questão que pode mudar ou piorar de vez esse terceiro filme da franquia, que seria o desenvolvimento do roteiro e também a profundidade da narrativa, ou pelo menos uma narrativa. A mitologia dos simbiontes oferece muita coisa boa para explorar. Sem brincadeira, já existe um conteúdo o suficiente sobre a história dos simbiontes que você pode consultar nos quadrinhos, mas é algo tão grandioso que daria para fazer tranquilamente um segundo evento do Ultimato, aquele do Vingadores Ultimato, Endgame do original, maior ainda do que foi o arco do Thanos. E isso é claro através do vilão Nu. Pesquisa aí para você ver o quão terrível esse vilão é. Mas claro, isso requer esforço, tempo, estratégia e um roteiro que não tenha medo de ser bom. Agora, com Venom, a última rodada, há uma oportunidade de corrigir esses problemas e entregar um filme que realmente possa fazer jus ao potencial que a mitologia dos simbiontes oferece. Agora, se eu acredito mesmo que isso vai acontecer no terceiro filme dessa aparentemente franquia de filmes que é uma trilogia, bem, a resposta é não. Se nos dois primeiros filmes, onde pelo menos na teoria era mais fácil de engatar uma boa história e com bons personagens também, e não foi o que aconteceu, acho que no terceiro não haveria tanto empenho assim para tentar reverter essa situação. Tinha muita coisa para trabalhar nesses filmes e que realmente poderia dar certo. A dinâmica da dependência mútua, os conflitos internos e as consequências de compartilhar um corpo com um ser alienígena. Talvez tentar abraçar um tom mais ousado, introspectivo, talvez. Enfim, tinha muita coisa para fazer, mas isso aconteceu? Não, nada disso aconteceu. Inclusive, em entrevista para a Forbes, sobre esse filme, Tom Hardy disse: "Estou muito animado porque fomos muito mais longe." Se isso é bom ou se isso é ruim, vamos descobrir assistindo esse filme mesmo. Agora, considerando essa situação e tudo o que vimos nesse vídeo, podemos ser surpreendidos, pois um filme de super-herói, ou anti-herói nesse caso, com uma abordagem mais leve, sem amarras, em universos compartilhados, pode ser realmente a fórmula para atrair novamente o público e tentar garantir assim um sucesso comercial internacional. Ou, na pior das hipóteses, pode apenas acontecer o mesmo efeito do filme Thor, Amor e Trovão, que antes do lançamento estava totalmente hypado, mas depois que lançou,